Gengo ya bungaku o benkyou shitai nara jisho ga daiji desu yo. Um dicionário é muito importante caso você queira estudar idiomas e literatura. Como sempre, vamos começar com vocabulário, para a gente entender do que a gente está falando. Gengo, idioma, língua. A gente tem bungaku, que significa literatura, matéria escolar. A gente tem benkyou suru, que significa estudar. A gente tem jisho, que significa dicionário, e daiji, que significa importante, valoroso, algo essencial, ok? Vamos começar por essa primeira parte da sentença. Gengo ya bungaku o benkyou shitai nara. É uma parte bem rica em estruturas. Gengo ya bungaku. Aqui, pessoal, a gente tem as palavras idioma e literatura sendo ligadas através da partícula ya. O que isso aqui significa em essência? Línguas e literatura. A partícula ya serve exatamente para passar essa ideia de adição, tá bom? Então você está exemplificando, listando elementos. Mas ela tem uma característica muito importante, que é, ela não limita a sua lista de palavras a essas palavras que você citou. Então, quando você exemplifica elementos com a partícula ya, você está falando que você deixa aberto a existência de outras coisas do mesmo universo. Então, aqui ele está falando de matérias escolares, né? Então, gengo, bungaku. Línguas, literatura, sendo ligados pela partícula ya, então ele também deixa aberto a outras coisas do tipo. Talvez história da língua, talvez gramática, então outras coisas desse mesmo universo. Então, por exemplo, desu no ue ni kami ya noto ga atta. Então, sobre a mesa havia papéis e cadernos e outras coisas do tipo. Olha só, a gente tem aqui a palavra atta, aqui no final atta, que significa havia. É o verbo aru no passado, então atta, havia. Havia o quê? Kami ya noto. Então, kami, papel, noto, caderno. Eles estão sendo ligados pela partícula ya. Então eu estou fazendo uma lista, eu estou fazendo uma adição, papéis e cadernos, mas eu estou deixando aberta a existência de outras coisas do mesmo tipo. Então talvez eu estou querendo dizer que desu no eni, sobre a mesa, talvez havia papéis, canetas, cadernos, revistas, livros, lápis de cor, sabe? Todo esse tipo de coisa do mesmo universo. É esse sentido que a partícula ya vai passar. Continuando a explicação da sentença, eu vou voltar para ela aqui. Fizemos a parte gengo ya bungaku benkyou shitai. Então, se a gente tivesse gengo ya bungaku o benkyou suru, isso aqui significa estudar línguas e literatura. A partícula o serve para indicar o objeto direto, ok? Então, benkyou suru sendo estudar, o trecho gengo ya bungaku está sendo classificado como objeto do verbo estudar. Então, tudo isso aqui que está antes do o é o objeto que é estudado. Então, estudar línguas e literatura. Porém, esse verbo benkyou suru, ele não está nessa forma. Ele está na forma tai, desejo em fazer ação. A forma tai, ela é utilizada para você demonstrar o desejo em fazer aquela ação. E ele é muito simples. Você usa o radical do verbo e adiciona tai. O que é o radical? É basicamente a forma masu do verbo, sem o masu. Por exemplo, tabemasu. Sem o masu, fica tabe. E eu adiciono tai. Então isso aqui é comer. Tabetai é quero comer. Ele simplesmente demonstra a ação de querer fazer aquilo. Então, outro exemplo. Oyogimasu. Isso aqui é nadar. Se eu passar esse verbo para a forma masu sem o masu, oyogi, e adicionar o tai, então vai ficar oyogitai. O que antes era nadar, passa a ser quero nadar. Benkyou suru, que é o caso do verbo, é o verbo do nosso exemplo. Benkyou suru. Se eu passar ele para a forma masu, fica benkyou shimasu. Se eu remover o masu da forma masu, vai ficar benkyou shi. E eu adicionar o tai. Então, o que era antes estudar, benkyou shimasu, passa a ser quero estudar. Então, benkyou shitai é quero estudar. O ya, ele serve para ligar substantivos. Então, ele é uma estrutura para você ligar substantivos. É uma partícula para você ligar substantivos. E o sentido que ele vai passar, além de adicionar esses substantivos, língua e literatura, ele também vai deixar aberta a existência de outras coisas. Então eu vou mudar isso aqui, colocar aqui benkyou shitai, se quiser estudar. Então o que a gente tinha antes de benkyou suru, estudar línguas e idiomas, agora a gente tem gengo ya bungaku benkyou shitai. Então se quiser estudar línguas e literatura, e então a estrutura nara. Esse nara, pessoal, ele vai passar exatamente essa ideia de si. O nara, ele serve para demonstrar uma opção. Então, se a sua opção é de estudar línguas e literatura, se você está pensando aí de estudar línguas e literatura, caso você queira estudar línguas e literatura, é exatamente esse sentido de caso, se você quiser, essa hipótese. Mas sabe essa hipótese em relação a uma opção que a pessoa tomou? É exatamente esse sentido que o nara passa.
E o nara é bem interessante porque ele pode ser aplicado depois de verbos, ele pode ser aplicado depois de substantivos, sem nenhum tipo de construção adicional. Então essa é a primeira parte da sentença. Se você está pensando aí em estudar línguas e literatura, se você quer estudar línguas e literatura, e aí ele vai concluir, falar o final da frase. Ele diz no final da frase, Dissho ga daiji desu yo. E aí ele termina. Dicionário é muito importante. Pessoal, dissho é dicionário. Então, a gente tem aqui dissho, que é dicionário, a partícula H serve para atribuir característica, e aqui a gente tem a palavra daiji. Daiji significa algo essencial, algo importante, algo valoroso, tá bom? É um adjetivo bem amplo, bem sentimental. E ele está afirmando que o dicionário, ele é importante através do desu. Então esse desu está falando que é no afirmativo, tá bom? Então o dicionário é importante. Dissho ga daiji desu. Então ele usa de novo o yo, que é aquela partícula de fim de frase. Então ele serve para demonstrar emoção, chamar a atenção do ouvinte para aquilo que você está contando. Então é como o en do português. Então dicionário é importante, viu? Dicionário é muito importante. Dicionário é essencial, viu? Então esse é o yo. Ele serve para passar esse sentimento que você está chamando a atenção do ouvinte, você está passando emoção naquilo que você está falando. Então, dissho ga daiji desu yo. Dicionário é muito importante. Dicionário é importante, viu? Esse é o sentido da frase. Como você vai criar a sua tradução? Depende da opção do tradutor. O importante é você entender o significado da frase, o sentido que ela está passando. Então, gengo ya bungaku benkyou shita nara. Se você quiser estudar literaturas e idiomas, dissho ga daiji desu yo. Dicionário é muito importante, tá bom? Então, um dicionário é muito importante caso você queira estudar idiomas e literatura.